Fala, YouTube, tudo bom? Vamos conversar sobre. Deixa eu introduzir vocês. Lá nos stories eu coloquei sobre as liberdades que eu busquei durante a minha vida, né? A primeira liberdade foi quando eu saí da casa dos meus pais. O que eu queria era ter a liberdade para conseguir fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu achava correto. Então, eu fui embora da casa dos meus pais buscando isso. Liberdade para fazer as coisas da forma que eu achava ser correto para minha vida. Aí foi a primeira vez que eu dei o meu primeiro grito de alforria, né? Foi a primeira liberdade que eu consegui. A segunda, a segunda liberdade foi a seguinte: foi quando eu tive meus filhos. E aí eu comecei a criar a minha família, eu e meu marido, de acordo com os nossos preceitos, com o que a gente achava que era importante, com da forma como a gente gostaria de viver. Era diferente das pessoas ao nosso redor, era bem diferente a forma como a gente levava as coisas, mas a gente ficou firme e forte lá e conseguiu fazer as coisas do jeito que a gente achava certo. E criei meus filhos, né? Como vocês que me seguem há mais tempo já sabem. E aí veio a terceira liberdade, né? Quando chegou o momento em que eu queria dar aos meus filhos tudo que eu quisesse. É aquela frase que eu sempre falo para vocês. Eu queria poder comprar o que eu quisesse. Eu queria poder falar não. Ah, eu não quero isso. Por quê? Por que você não quer? Porque eu não quero. Não porque eu não tenho dinheiro. É porque eu não quero. Ah, vai viajar não sei para onde. Ah, não. Por quê? Porque eu não quero. Não tô afim. Ah, compra essa casa. Ah, não vou. Não quero. Por quê? Porque eu não quero. Simples assim. Então era isso que eu queria para mim. E foi isso que eu consegui nos últimos 10 anos aí trabalhando, foi o que eu consegui realizar. Beleza? Que é a liberdade financeira. Poder fazer as coisas aqui no mundo material de forma livre e tranquila. E aí, agora eu tô na minha quarta, acho que é quarta, né? Na minha quarta que eu falei para vocês que eu tô na minha noite escura da alma, né? Eu tô tentando entender quem eu sou na realidade, né? Que não tem a ver com nada do que a sociedade falou que eu tenho que ser, do que os meus pais disseram que eu tinha que ser, do que os papéis que eu executo, né? Como mentora, mãe, esposa, mulher, né? Eu não quero que os papéis que eu executo, eles tenham poder sobre mim, então eu tenho que entender quem eu sou, me libertar de certas crenças, entender da onde vêm as minhas vontades. Então eu tô nessa fase, que é a fase em que a gente começa a ver que tem muita coisa que não faz nenhum sentido na nossa vida. E aí a gente começa a se libertar, beleza? De certos padrões que a gente aceitou levar, mas agora não tem nenhum sentido. Nossa, tá entrando um sol. Oi, sol. Muito obrigada pela sua presença. Ó, o sol. Meu Deus. E aí, eu escrevi tudo isso lá no Instagram para vocês e vocês me fizeram algumas perguntas sobre as liberdades. Aí eu perguntei para vocês em qual estágio vocês estavam. E aí vocês me fizeram algumas perguntas sobre isso. Então, vamos ler as perguntas e vamos responder algumas delas. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Essa aqui é interessante. Ela está buscando liberdade financeira, mas ainda não tem nenhuma das outras, certo? Existe uma hierarquia de liberdade
Onde dói, aí ela terminou, né? Onde dói mais. Bom, eu acho que não tem uma hierarquia, não. Você tem que começar onde dói mais. A minha primeira foi o quê? Me doía a castração da liberdade. Eu não podia ser quem eu era. Eu não podia agir como eu gostaria de agir. Eu não podia fazer nada do que eu achava correto, porque os meus pais tinham uma visão de como a gente tinha que se comportar, de como a gente tinha que viver, de como a gente tinha que agir, e eu era obrigada a fazer as coisas da forma que eles traçaram. Afinal de contas, eu morava na casa deles e era sustentada por eles, e a cultura antigamente ela era diferente, era isso aí mesmo, né? Você tá dentro da casa do pai e da mãe, você tem que respeitar e acabou. Hoje ainda é assim, né? Se é sustentado por mim, tem que fazer o que eu acho e acabou, né? Se você quer ser livre, para fazer as coisas do seu jeito, não dependa de ninguém. Eu acho que essa questão de financeiro, eu penso assim também. Penso igual meus pais pensavam. Quer, se você quer dar os seus pulos, não dependa de ninguém para isso. Você quer levar a vida do seu jeito, não dependa de ninguém para isso. Eu quero trabalhar de acordo com as minhas regras. Então, você não pode trabalhar na empresa de outra pessoa. Você tem que ser autônomo. Você tem que trabalhar por você mesmo. Eu quero viver de acordo com as minhas regras aqui no planeta Terra. Então, se sustente, né? Na minha época, a minha primeira questão foi essa, né? Me libertar das crenças das outras pessoas e do que eles achavam que eu deveria fazer para levar a minha vida. Eu não achava que eles pensavam corretamente, então eu vazei. Beleza? Essa era a que mais doía naquela época. E depois, quando eu tive meus filhos, eu queria ter uma maternidade que fizesse bem para eles e para mim. Eu queria ser uma mãe presente, eu queria dar amor para eles, ensinar para eles que o amor é mais importante, que tudo na vida, que queria ensinar a lei da atração, queria ensinar tudo que eu ensinei para eles, né? Então, aí eu fui atrás de ser essa mãe. E tive que fazer um trabalho intenso, né, de libertação de várias crenças, para conseguir ser a mãe que eu gostaria de ser, né? Então, porque era muito diferente do que o pessoal vivia na época, né? É uma forma de tratar os filhos totalmente diferente, né? Tratar os filhos como se eles fossem seres humanos, pensantes e viventes, né? E antigamente ninguém tratava filho assim, né? Tratava como se fosse uma coisa que tá ali e só depois de certa idade aquela criança estaria apta a fazer alguma coisa. Então eu não queria viver isso, era a minha dor na época. E aí eu trabalhei em cima disso. Depois trabalhei em cima do dinheiro. Eu quero fazer trading, quero ser trader, quero ganhar dinheiro com trading. O que eu tenho que fazer? Tenho que estudar trade, tenho que treinar trade, tenho que aprender a gerenciar o meu trading, tenho que aprender a trabalhar com dinheiro. E foi o que eu fiz, né? Então você come o pão que o diabo amassou naquela área lá até o negócio dar certo. Beleza? E tem que fazer mudanças, tem que mudar a sua forma de raciocinar, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Se não tá dando certo, tem que mudar. E o que tá dando certo, você continua, não tá dando certo, muda. E o que tá dando certo, continua. E não tá dando certo, você muda, você muda, você muda, até que você encontre algo que condiz com aquela vida que você quer levar, né? Porque, de acordo com a lei da atração, se ao redor tiver tudo acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse, se você olha para os lados e você só tem aquilo que você sonhou, aquilo que é bom para você,
você está plantando a semente correta no seu dia a dia. Agora, se você olha para os lados e não tem nada do que você gostaria de estar vivendo, né? Se a maior parte do que você tem à sua volta você não gostaria de estar vivendo, tem alguma coisa muito errada com o que você está plantando, porque, né? Quem planta, colhe. É exatamente o que você está plantando que está errado. Então, você tem que olhar para isso e tem que trabalhar isso. Beleza? Isso com relação a dinheiro, né? Tá faltando dinheiro, você tem uma relação negativa com dinheiro. O dinheiro entra e não fica, ou o dinheiro nem entra, o dinheiro foge de você, você tem uma relação negativa com o dinheiro. Então, você tem que trabalhar essa relação negativa com o dinheiro. Como é que trabalha a relação negativa com o dinheiro? Primeiramente, você... Ai, calma lá. Tá vindo um sol aqui. Primeiramente, você tem que entender quais são as suas crenças com relação a dinheiro e o que é que tá te prejudicando, né? Se você... Às vezes você não dá valor para o dinheiro, ou você acha que o dinheiro vai transformar você numa pessoa ruim, que vai fazer mal para você. Enfim, tem tanta crença negativa sobre dinheiro, né? Dá pra gente falar aqui 20 dias seguidos sobre isso e ainda vai faltar espaço. Beleza? E aí, depois, agora eu tô na minha nova empreitada, que é ser quem eu quero ser e acabou. E em lugar onde não cabe, onde eu não caibo, onde as pessoas não concordam com o que eu esteja falando, não goste do que eu estou falando, não vê sentido no que eu estou falando, eu simplesmente não fico. Eu simplesmente não estou. Eu simplesmente não pertenço. E aí eu saio e vivo na minha vida mesmo. Beleza? Então, eu acho que, de acordo com o que eu fiz, né, para alcançar essas minhas liberdades, é onde dói. Eu comecei por onde dói. É mais fácil, né? Tá doendo, você já tá sentindo, aí você vai direto. Começar por onde dói é mais fácil. Beleza? Então, tá doendo não ter dinheiro suficiente? Começa por aí. Ah, eu faço trade e o dinheiro não tá entrando. Então, você tá fazendo alguma cagada. Ah, já estudei faz tempo e o dinheiro não entra. Tá fazendo alguma cagada. Ou a cagada é técnica, ou a cagada como é que fala? Ou é uma cagada técnica, ou é uma cagada do seu relacionamento com o dinheiro. Tem relacionamento negativo com dinheiro, o trade não dá certo, porque no trade você trabalha diretamente com o dinheiro. Diretamente com o dinheiro. Se você não tá rendendo, se o negócio não tá entrando, é porque você não sabe manipular o dinheiro. Tem uma coisa que acontece muito no trading que é assim: vocês fazem no dia a dia de vocês, né? No trade você recebe o dinheiro. E aí, é a mesma coisa que você receber um salário. Você faz uma operação e você recebe um dinheiro. Você trabalha e você recebe um dinheiro. O que é que você faz com o seu salário? Você destrói todo o seu salário? Você queima tudo? Queima tudo que você recebe, pagando conta ou fazendo mais contas. Você queima tudo, não sobra nada. E depois faz dívida ainda para conseguir passar o resto do mês. Ou, quando você recebe, você consegue poupar, gastar e multiplicar. Então, o que você faz com o seu dinheiro? Normalmente, quem não consegue crescer no trade é porque não consegue entender essa sequência de receber, usar, tem o dinheiro que você tem que usar, tem que gastar, receber, usar, poupar, tem que ter um dinheiro que você tem que guardar, beleza? E multiplicar, tem que ter um dinheiro que você tem que usar para multiplicar. Se você não sabe trabalhar com essas 4 questões dentro do trading,
Teu trade, o que normalmente, o teu trade não vai para frente. O que normalmente a galera faz? A galera recebe o dinheiro de uma operação e alavanca a próxima operação. Cata o dinheiro e enfia tudo na próxima operação para fazer mais dinheiro. E mais dinheiro. Então, ela não usa, ela não poupa e ela só quer multiplicar. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Ela não tem esse raciocínio. E aí, se você não tem esse raciocínio no seu dia a dia, o dia a dia ainda dá para levar, né? Porque no dia a dia tem vários outros fatores, né? Você tem um mês para tomar decisões, né? Você pode receber ajuda de outras pessoas, né? Às vezes a sua mulher, o seu marido faz um trabalho extra, ganha uma grana e consegue pagar as dívidas, pagar as contas, né? Então, ou você pode receber um dinheiro inesperado, ou você arranja um segundo trabalho. E aí acaba que no decorrer do mês você consegue se reorganizar financeiramente. Agora, no trading não tem essa possibilidade. Por que não tem essa possibilidade? Porque a maioria das pessoas escolhe fazer o day trade, porque são ansiosas e querem o dinheiro logo. Aí elas recebem o dinheiro logo, porque o trading é incrível, né? O trade vai te dar o dinheiro e ele é maravilhoso. É o melhor lugar para se trabalhar, eu sempre falo isso. Aí é um lugar onde você consegue alavancar, consegue se alavancar sem precisar de outras pessoas, né? É um lugar que você pode construir o seu império do tamanho que você tiver, né? Se você tiver um tamanho pequenininho e negativo, o seu império vai ser pequeno e negativo. Se você tiver um tamanhão, o seu império vai ser um tamanhão, né? Então, o que acontece? A galera escolhe o day trade, não sabe trabalhar. Primeiro que não sabe a técnica direito, depois não sabe trabalhar com dinheiro, aí junta que não sabe a técnica direito e não sabe trabalhar com dinheiro, aí vai lá e queima dinheiro como se não houvesse amanhã, queima tudo. Queima, 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 né? E alavanca e queima, alavanca e queima. Então, o que você tá vendo fora é reflexo de quem você é dentro. É reflexo dos seus pensamentos, é reflexo do que você acredita, é reflexo do que você sente. Se a sua vida é abundante ao seu redor, você está pensando, sentindo e sendo uma pessoa abundante. Se não tem abundância ao seu redor, o negócio tá negativinho. Então, gente, o que a gente precisa fazer mesmo é olhar para nossa vida, olhar em volta e ver se tá indo tudo certo. Então, assim, o meu trabalho como mãe, por exemplo, eu encarei como um trabalho inicialmente, né? Uma missão. A minha missão como mãe era ser uma pessoa, uma mãe que não impusesse aos meus filhos as minhas crenças. Eu não queria impor aos meus filhos a minha forma de pensar, que nem a minha mãe e meu pai faziam comigo. Eu sempre quis que eles conseguissem pensar por eles mesmos, tomar decisões por eles mesmos e que eles conseguissem escolher, né? Ter livre-arbítrio. Eu sempre quis isso para a vida deles. Óbvio que tem as regras básicas de uma casa, regras básicas de convivência, né? Então, as regras básicas de uma casa de convivência sempre teve. Agora, crença, eu nunca gostei de colocar crenças neles, a não ser as crenças universais, né? Tem a lei da atração, a lei do amor, a lei da gravidade, né? As leis naturais. Tudo aquilo que você dá, você vai receber. Se você tem pensamento ruim, se você xinga alguém, você vai receber de volta essas coisas. Então, presta atenção no que você está falando, presta atenção no que você está fazendo, porque vai voltar para você. Então, essas crenças da física quântica, essas crenças das leis herméticas,
essas crenças universais eles têm todas, porque a criação deles foi pautada nessas crenças, que são as crenças que eu acredito. É que eu acredito muito, né? E aí, com o meu exemplo, eles acabam, né, levando a vida deles de acordo com o exemplo. E quando que é que você começa a receber, né, o retorno dos filhos? Demora pra caramba, né? Receber de volta toda aquela energia que você colocou nos filhos. Quando você começa a perceber que o seu estilo de criação tá dando certo, que seu estilo de criação deu certo. Na minha visão, agora que o Enzo tá ficando adolescente, né? O adolescente, ele começa a pensar por si mesmo. E aí ele começa a julgar tudo que você fez durante a primeira fase da vida dele, quando ele não conseguia comparar que você era tudo, né? Era tudo na vida dele. Então, ele não comparava, né? Ele não tinha essa base de comparação. O adolescente, ele já tem. O adolescente, ele já consegue escutar o que uma pessoa tá falando, e aí ele faz, né, aquela análise na cabeça dele e olha para o lado e fala, bom, a minha mãe falava isso, e aí ela tá agindo desse jeito e assim, tá tudo errado. Aí depois a galera fala que o adolescente é rebelde, né? Adolescente rebelde, olha só o que eles fazem. Eles têm raiva do pai e da mãe. Não, na realidade, quando fica adolescente, você consegue perceber o tanto que seu pai e sua mãe falou merda pra você, mentiu pra você. E aí o adolescente, ele se revolta. O tanto que o pai e a mãe quer manipular você para ser o que eles acham que você deve ser. E aí o adolescente se revolta, né? Então, quando é que o fruto vem? O fruto de toda a energia que eu coloquei, que eu e meu marido colocamos na educação e na convivência com os nossos filhos aí nos últimos 13 anos. Quando vem o resultado? Agora. Na minha visão, é agora que vem o resultado. Agora na adolescência. E aí, assim, o resultado que eu tô tendo desde o ano passado, que o Enzo já tá bem maior, e já tá tomando as próprias decisões, é muito, muito legal, assim, muito fantástico. Então, eu tô muito feliz com o que eu plantei. Eu já tive dúvidas muitas vezes, né? Lá no início, tive muita dúvida. Meu Deus do céu, tô fazendo certo, tô fazendo muita merda, né? Tive muitas dúvidas todos os anos, todos. Desde a gravidez eu tive dúvidas sempre, todos os momentos. Mas aí agora com os resultados que vem vindo dele, do Heitor, as dúvidas vão começando a cessar, porque a gente vai vendo na prática o resultado. Só que assim, demora 13 anos para você ver um resultado. 13 anos para você ver o que você plantou. 13 anos, né? Aí, assim, hoje, o meu filho, quando eu falo alguma coisa, ele me escuta. E o meu filho é um adolescente. Ele escuta o que eu tô falando. Ele não fala, você não sabe de nada, eu não quero te ouvir. Não, ele me escuta. Aí eu falo, eu não mando na sua vida, não sou eu que tô vivendo a sua vida, mas eu posso te dar a minha opinião? Ou então ele vem pedir uma opinião. Então, assim, ser uma mãe de um adolescente que pede a sua opinião, que te escuta, que dá atenção, para mim quer dizer que eu plantei os últimos 13 anos muito bem. Foi uma ótima plantação. E essa parte da maternidade, eu acho, na minha visão, que é a que mais demora para dar resultado, né? Porque primeiro você dá, e o resultado vai vir só agora. Então, demora muito para o resultado vir, demora muito. São anos e anos e anos você, camelando para o resultado começar a chegar. E na profissão, dependendo da profissão que você escolher, não demora tanto, né? Se você consegue escolher uma profissão que dá para ser alavancada, né? Dá para escalar, você consegue ver o resultado mais rapidamente. Agora, se você escolhe uma profissão que ela não é escalável, que ela depende de você fazer aquilo,
né? Só você pode fazer, aí o resultado demora mais para vir mesmo. Então, por isso que a gente sempre fala que o trade é ótimo, né? O trade é, se você leva o trade como uma profissão, como uma empresa, um trade é maravilhoso, porque ele é escalado, ele é escalável. E você não tô falando que ele é alavancado, eu tô falando que ele é escalável. Você mesmo consegue fazer o trabalho de 100 pessoas se você usar 100 contratos em uma operação. Beleza? Então, é como se um robozinho, né? Se você colocou certinho a sua estratégia, o seu gerenciamento de risco, e você treinou muito isso e tá no automático, essa é toda a forma da sua empresa andar, se tá tudo automático, aqui você consegue fazer o trade rodar sem precisar sem precisar de um monte de gente, né? Porque você vai aumentando os contratos, que é o nosso objetivo, né? Conforme os anos vão passando, os meses vão passando, o dinheiro vai entrando, a gente vai aumentando os contratos. A gente vai recebendo mais. Meu Deus, ó o sol, gente. O sol. O duro é que eu não posso sair daqui por causa do YouTube. Ai, meu senhor. Vou ter que, ó. Eu coloquei um painel solar aqui. E antes a minha cortina era boa. Agora esse painel solar, ó, o sol entra inteiro. Então é isso, gente. Agora, tem uma outra questão aqui que a pessoa falou. Eu já falei da liberdade financeira. Aqui, ó. Falei da liberdade financeira agora. E tem uma aqui, ó. Primeiramente, eu busco a clareza sobre mim mesma. Eu vou dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo para vocês. Clareza sobre mim mesma até hoje. Ai, deixa eu ver se aqui fica bom. Para eu não ter que ficar olhando pro sol. Clareza sobre mim mesma até hoje eu ainda não consegui. Não consegui ter. Então, assim, eu acho que é a parte mais... Deixa eu arrumar aqui, YouTube, desculpa. O sol tá entrando aqui, o bagulho tá louco. É assim, a parte mais complexa é a clareza sobre si mesmo, né? Porque você tem que conseguir separar o que é seu e o que é do outro. E normalmente a gente demora muito para conseguir saber separar isso, né? O que é meu e o que é do outro. A gente demora pra caramba. Então, na minha visão, essa clareza sobre mim mesma, ela vem com o tempo, ela vem com os anos. Quanto mais você presta atenção em você e no mundo ao seu redor, mais essa clareza vem chegando para você. Mas não dá para ser assim, eu só vou começar a realizar as minhas coisas quando eu tiver clareza sobre mim mesma. Porque senão você não vai realizar nada, né? Não vai, porque a clareza sobre nós mesmos demora muito para a gente encontrar, né? Então, não é uma boa alternativa a gente esperar descobrir quem a gente é para depois começar a construir a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. Acho que não é uma boa estratégia, não é uma estratégia muito inteligente. Beleza? É melhor você ir buscando clareza sobre as coisas que você acredita, sobre as coisas que você quer na sua vida. E aí a clareza sobre você vai aparecendo junto. Porque quando você está fazendo, quando você está trabalhando, você vai descobrindo se aquilo é seu ou se você está fazendo aquilo por outra pessoa. Então, por exemplo, quando eu estava prestando vestibular para medicina, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu mesma não queria fazer medicina. Mas o meu pai, ele respeitava muito médicos.
e eu queria que o meu pai me respeitasse como ele respeitava. Eu queria que meu pai tivesse a admiração por mim, assim como ele tinha admiração pelo meu marido, que era meu namorado na época e que fazia medicina. Então, ele tinha uma admiração diferente porque ele ia ser um doutor, e aí eu queria aquilo pra mim. Aí eu falei o quê? O que eu fiz? Eu, adolescente, o que eu fiz? Bom, eu vou fazer medicina, porque daí o meu pai vai olhar pra mim assim como ele olha pro meu namorado. Grande cagada, né? Porque eu não queria isso pra minha vida, não tinha sentido nenhum na minha vida eu fazer medicina. Eu nunca gostei. Eu acho super legal o corpo humano, mas a forma como os médicos trabalham, eu nunca gostei. Depois eu fui fazer veterinária ainda, e aí eu tive mais certeza absoluta de que não tinha nada a ver comigo. Eu não gosto de trabalhar da forma que eles trabalham. Eu gosto de trabalhar escalado, eu não gosto de trabalhar um por um, então eu gosto de escala, eu gosto de quando eu for fazer dinheiro, eu quero fazer um dinheiro bom e bastante, e ficar vários dias sem fazer nada, né? Então, imagina sendo médica, todos os dias ter que ir lá e atender pessoas, falar de doença, falar de coisa chata. Eu não gosto de falar sobre doenças, eu não acho que doença se cura com remédio, com cirurgia. Eu acho que doença se cura na cabeça, na mente, né? Se cura fazendo meditação e trabalhando o campo eletromagnético. Imagina eu como médica, tipo, não tem nenhum sentido. Então, eu percebi isso quando eu não conseguia fazer a prova. Eu ia fazer a prova e eu não conseguia fazer. Quando eu colocava medicina, eu não conseguia fazer a prova. Aí eu colocava jornalismo, eu passava no vestibular. Colocava farmácia, passava no vestibular. Se eu colocasse fisioterapia, passava no vestibular. Mas medicina eu não passava no vestibular, cara. Então já era o universo me dizendo que eu queria agradar as pessoas e eu não ia conseguir ter uma vida feliz agradando as pessoas e eu não vou passar. Então, né? É aquilo que vocês falam, né? Eu me auto-sabotava. Não, eu me sabotava mesmo porque não era aquilo que eu queria, não tinha nenhum sentido. Eu lembro de um dia que eu já tava namorando, né? Nessa época, já falei aí pra vocês que eu já tava namorando, e eu fui no hospital com o Júnior, que era meu namorado na época, meu marido hoje, e quando eu entrei no hospital e eu senti o cheiro e a energia do lugar, eu falei, meu Deus, como é que você consegue ficar aqui? Aí ele falou pra mim, ué, mas a maior parte, e eu tava prestando vestibular pra medicina nessa época, aí ele falou, mas a maior parte do tempo do médico é dentro do hospital, é onde você vai fazer a sua faculdade. Daí eu cri, 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 cri. Eu falei, bom, eu acho melhor eu mudar, porque não tem nenhum sentido com a minha vida isso que eu tô fazendo. E aí eu mudei. Beleza? Então, assim, tá vendo que a clareza, ela vem vindo com os acontecimentos? No trade eu descobri que eu não gostava de regras, né? Eu saí da casa dos meus pais por não gostar de regra, mas quando eu fui fazer o trade, percebi que para ser uma operadora eficiente, eu tinha que ter regras. E eu detestava regras porque eu achava que as regras elas tiravam a minha criatividade. E tira mesmo. Mas o trade não é para ser criativo, né? O trade é para você executar e ganhar dinheiro. Não tem a ver com criatividade, tem a ver com execução. Faz e acabou. E aí eu fui colocar minha criatividade no mercado digital. Então eu trabalho com o mercado financeiro e trabalho com o mercado digital. No mercado digital eu trabalho com a minha criatividade, com a minha impessoalidade no trabalho como é que fala? No trabalho do trade tem que ser direto. Pá, buf, já era. Entendeu, gente?
Então, a clareza sobre si mesma vem com o tempo. A clareza vem com os desafios que a gente vai vivendo, né? Eu também falei sobre as formas de amar, a forma de amar do meu marido e a minha forma de amar, né? A minha forma de amor é tempo de qualidade e toque físico. Então, todos os dias eu tenho que ficar com os meus filhos um tempo, né, abraçada com eles. Aí normalmente a gente assiste uma série ou a gente sai e fica junto, janta junto ou joga um jogo juntos. Todos os dias eu tenho que ficar um tempo com eles e tenho que ficar junto. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu sinto que aquele dia não teve amor. Né? Ontem, por exemplo, meu marido trabalhou o dia inteiro, aí ele ele trabalhou aqui no meu escritório ontem o dia inteiro, com consulta online, daí ele saiu da consulta, foi andar de bike, e depois ele foi levar o Enzo no futebol. A gente não ficou junto o dia inteiro, então faltou o quê? Toque físico e faltou tempo de qualidade. Eu fiquei puta da vida. Eu falei, que na próxima vez tem que organizar esses horários do Enzo, né? Porque você quer fazer um monte de coisa pra você. E aí depois a gente não tem o nosso tempo juntos à noite, né? Porque normalmente o nosso tempo junto é à noite. E aí ontem a gente ficou sem o nosso tempo à noite porque o Enzo tinha futebol à noite. Então eu já não gostei. Falei, não dá assim, primeira e última vez. Não vai rolar. Não vai rolar. Assim não dá. E aí, por quê? Porque eu preciso de tempo de qualidade, de toque físico. Então, assim, essa clareza, ela vem quando? Quando você está num relacionamento. Se você não está no relacionamento, você tem julgamentos sobre você e sobre os outros. Você não tem clareza sobre quem você é. Se você não está executando o trade na sua plataforma, você acha coisas, mas você não tem certeza. Você acha que você tem aquele comportamento, mas você não tem certeza. Você acha coisas, mas você não tem certeza absoluta sobre isso, né? Então, quando você vive a experiência, quando você vivencia a experiência, você tem clareza, você começa a ter clareza sobre você mesmo. Se você ficar só na teoria, esperando a clareza para depois viver as experiências, você não vai viver nada. Nada. Você não vai conseguir viver. E é muito isso que acontece no trade, né? No trade, como eu trabalho com alunos há 7 anos, o que acontece? O pessoal estuda a teoria e quando vai para a prática, apanha do mercado. Aí surta, fica com medo, fala, meu Deus, eu não quero mais, é muito difícil, eu acho que eu não estudei o suficiente. Não tem a ver com isso. Você não passou pela experiência tempo suficiente para aprender com ela e entender quem você é e onde você precisa melhorar, o que está certo e o que está errado. Então, não é fugindo da experiência e indo de volta para a teoria que você vai ter clareza. Porque quando a gente fica na teoria, a gente sabe julgar, mas a gente nunca vivenciou, então a gente não tem certeza se é aquilo ou não, né? E aí não vem clareza, não vem evolução, certo? Ó o Enzo aí, ó. Tava falando dele, o Enzo tava falando de você até agora. Tá vendo? Meu adolescente entra nas minhas lives, gente. Aí, coisa mais linda, ó. Te amo. Então, se você é daquelas pessoas que ficam mais vivendo na teoria do que na prática, o que acontece?
acaba que você não vai conseguir ter clareza sobre você. Você vai imaginar coisas sobre você, mas você não vai ter clareza sobre você. Então a gente precisa se queimar mesmo, né? Você precisa ir, você precisa queimar, fazer a catarse, né? Precisa fazer a catarse, precisa fazer o calcinate, o soluço, precisa queimar para você entender quem você é, para você organizar e vivenciar a sua experiência do jeito que você quer que ela seja e para você começar depois a colocar no automático aquilo que você quer ser. Não aquilo que você acha ou que você julga. Enquanto a gente fica nessa questão de julgamento, de mundo, de ficar vivendo nesse mundinho paralelo do teórico e nada prático, o que acontece? Você não vai conhecer, porque você não vivenciou. Aí você não tem aquela experiência na pele para você conseguir. Não que necessariamente você tem que viver todas as experiências para você decidir que você não quer aquilo. Você não precisa viver todas as experiências para você decidir que você não quer, né? Então, por exemplo, eu não precisei fazer medicina para eu saber que eu não queria ser médica. Eu não precisei fazer isso, né? Isso daí é uma análise básica. Agora, quando você quer muito uma coisa, você tem que experienciar aquela coisa, você tem que vivenciar aquela coisa. E se estiver dando errado, você tem que vivenciar mais e entender mais daquilo e buscar a saída certa, né? Para onde eu tenho que ir para os resultados que eu quero, para eu encontrar os resultados que eu quero. Qual porta eu vou abrir para eu conseguir encontrar os resultados que eu quero? Onde eu consigo bater e encontrar os resultados que eu quero? Né? Se for no trade, qual estratégia dá mais certo para mim? Qual tipo de gerenciamento tem mais a ver comigo? Qual tipo de trade tem mais a ver comigo? Qual ativo tem mais relação comigo? Se você trabalha com vendas, né? Qual tipo de produto eu acredito mais, eu confio mais para eu conseguir vender para todo mundo, né? Para eu conseguir provar de que aquilo é bom e eu quero vender aquilo. Como é que eu trabalho, não só trabalhar por trabalhar, mas sim trabalhar por amor e aí esse amor frutificar em forma de dinheiro. Então, tem muita coisa que dá para falar nessa questão aí, né? De clareza. A clareza, ela vem vindo conforme a gente vai experienciando a vida. Aí a gente vai tendo clareza de quem a gente é, do que a gente gosta, do que não gosta. Beleza? Ó, essa aqui também é clareza, né? Ó. Liberdade para poder expressar minha essência sem rótulos e poder aproveitar essa vida. Essa é o meu objetivo principal, sempre foi. É também, né, o meu objetivo principal. Liberdade para me expressar em essência, sem rótulos. E aproveitar a vida dessa forma. Então, assim, eu posso dizer para vocês que eu trabalho nisso há 30 anos, desde quando eu tenho uns 11, 12 anos, que a minha mãe e o meu pai começou a querer colocar regra na minha vida, né? Porque eu estava virando adolescente, então eles começaram a querer a colocar regras na minha vida. Desde essa época eu já comecei a prestar bastante atenção na minha essência, quem eu era de verdade, o que eu gostava, o que eu queria, né? Só que é bem complicado isso aí, né? Você tem que ir analisando, tirando casquinha por casquinha de você mesma, porque se a gente vai colocando um monte de casca na gente, né, para se esconder, então você vai tirando casquinha por casquinha, e aí você vai descobrindo com o tempo quem você é, né? Quem é a sua essência verdadeira. Agora mesmo, antes de eu começar essa live com vocês, eu estava fazendo uma meditação, que é o meu novo vício, é uma meditação muito legal. Eu vou até colocar no meu canal do YouTube para vocês fazerem também,
É uma meditação de um livro que eu tô lendo. Que eu tô lendo não, né? Eu já tô lendo pela 5ª vez, mas eu já li várias vezes e resolvi fazer a meditação com frequência agora. Eu fazia ela parcialmente, mas agora eu tô fazendo a meditação inteira, né? E tem muito a ver, a meditação toda tem a ver com isso que a gente tá falando agora, que é você conseguir entender quais comportamentos são da sua essência divina e quais comportamentos são comportamentos das cascas que você colocou em você para se defender do mundo, né? Que é do ego. E aí, conforme você vai descobrindo os comportamentos que são seus, e você sabe que eles são da sua essência, que é a sua essência divina, o que você faz? Você separa a casca desse comportamento e o comportamento em essência. Então a meditação serve para isso, para você enxergar quem você é quando você está utilizando a casca, o ego, e quem você gostaria de ser quando você não utiliza essa casca, não utiliza esse ego, quando você está fluindo. Tá fluindo na vida de boa. É super legal essa meditação. E ela tem muito a ver com isso aqui que a gente tá falando agora. Vamos para o próximo. E eu vou ter que fechar a live já. Deixa eu dar uma olhada aqui na próxima pergunta. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Deixa eu ver aqui no YouTube. Fala, Polly! Tô aparecendo de novo, tá vendo? Tô voltando devagar. Boa tarde, Carlos. Teu cabelo ficou lindo. Muito obrigada, Carlos. Fala, Mário. Mário, hoje a gente tem live, hein? Vou mandar o recado para vocês da live lá no site, viu, pessoal do Swing? Já que o Telegram tá caído, eu vou mandar lá no site. Fala, dona Soraya. Soraya, eu vou aparecer, hein? Vou aparecer ainda. Calma que ainda estamos no processo. Já eu te grito. Vivi. Lindo, lindo. Então vamos, ó. Deixa eu terminar aqui. Ó, essa aqui é complicada, hein? Ó. Buscando minha liberdade financeira para poder viver como eu acredito e me sinto bem. Gente, tá errado isso aqui. Tá errado. O que tá errado? Você tá colocando viver como você acredita e se sente bem depois do dinheiro. Depois do dinheiro. Tá errado. Você não pode fazer isso. O dinheiro não pode vir depois. De jeito nenhum. O dinheiro, ó. O bem-estar, ele não pode vir depois. O bem-estar, ele tem que vir agora. Por que é que vocês não conseguem se dar bem com dinheiro? Pode ser no trade, pode ser em vendas, pode ser em qualquer trabalho aí que vocês tenham, CLT, não importa. Por que não se dá bem com o dinheiro? Porque o dinheiro, ele depende da sua... O dinheiro, para ele fluir para você, para ele querer estar com você, ele depende da sua alegria de viver. Ele depende de você colocar uma função nele com alegria, com vontade de expandir, com... Entendeu, gente? Com aquele sentimento de frutificação, de nutrição. Agora, se você vive de uma forma que você não gosta de viver e só acha que vai mudar a sua forma de viver quando o dinheiro entrar, ele não vai entrar nunca. Porque o dinheiro, ele não gosta de ficar do lado de gente que se sente mal, que não tem bem-estar, que não tem alegria. Dinheiro é energia, gente. E o dinheiro é uma energia do bem. O dinheiro é uma energia de prosperidade e abundância. O dinheiro, ele é a materialização do espírito na matéria.
É como se você tivesse contato com a sua essência e falasse para a sua essência divina assim, olha, eu quero realizar tal progresso, tal coisa, me ajuda. E aí ela vem e te ajuda e você consegue realizar aquele trabalho e aí o dinheiro vem do trabalho que você está realizando, né? Ou de um investimento que você fez, de uma ideia que você teve, de uma música que você criou, de um livro que você escreveu, de uma comida que você fez, né? Então, o dinheiro é troca de energia. Se a única energia que você tem para trocar é o mal-estar e a prisão, né? Porque assim, ó, a liberdade financeira, você está dizendo aqui que ela vai tirar você da prisão que você vive. Então, você vive de uma forma que você não acredita hoje e por isso você vive mal. E aí você quer que o dinheiro venha em alta quantidade para te livrar desse tormento. Não, o dinheiro não vai vir. Ele não vai vir porque o dinheiro ele vem, ele é atraído pelo bem-estar. Onde tiver bem-estar, o dinheiro vem. Tanto é que quando vocês fazem trade revoltado, o trade dá tudo errado, não dá? Dá mal, dá ruim. Porque no trade a gente trabalha diretamente com dinheiro. Diretamente com dinheiro. Então, se você não tiver numa energia boa, nem a técnica você consegue usar, você não consegue ver as coisas e leva na aba. Tem que inverter isso aqui, né? Então, primeiro você vive como você acredita e se sente bem com o que você tem hoje, com o que você é hoje. E aí, a sua vibração vai atrair a prosperidade financeira para você, vai atrair a abundância para você. Porque quando você começa a frutificar, o que acontece quando uma árvore começa a dar frutos? Enche de passarinho e de bichinho em volta dela, né? Ela atrai mais. Ela atrai um monte de prosperidade para ela. E aí os bichinhos e os passarinhos comem aquele fruto e dissemina, não é? Faz polinização para todo lado, né? Dissemina as sementes. E aí ela deixou o legado dela, né? Ela tá expandindo, ela tá crescendo, ela tá se multiplicando, mesmo sem sair do lugar. Ela tá fazendo a multiplicação dela mesma, que é o que eu falei para vocês, que a gente tem que... Oh, meu Deus do céu. Que a gente tem que fazer com dinheiro. O que a gente tem que fazer com o dinheiro? A gente tem que trocar, então a gente coloca uma energia e volta dinheiro pra gente. Nessa troca, a gente coloca a nossa energia e volta dinheiro. Então a gente troca. Quando a gente recebe a energia do dinheiro, quando a gente recebe o dinheiro, o que a gente tem que saber fazer? A gente tem que saber usar o dinheiro, que é fazendo mais trocas, gastando dinheiro. Então, você tem que saber usar, você tem que saber poupar e você tem que saber multiplicar. Então, você tem que saber fazer, que é a troca. Depois, você tem que saber poupar, multiplicar e usar. Se você não tem essas 4 habilidades com o dinheiro, você não vai multiplicar dinheiro, você não vai ter abundância, você tá manco. Certo? Então, por exemplo, para você multiplicar o dinheiro que você recebe, você tem que dar passos maiores. Você tem que fazer um salto. Você tem que dar um salto quântico para você multiplicar. E se você tem medo de dar esse salto, você tem medo de se arriscar, se você tem medo, você é muito apegado à personalidade que você tem hoje, então você tem medo de fazer certas mudanças para conseguir dar esse salto, o que vai acontecer com você? O dinheiro vai vazar. É a mesma coisa, por exemplo, eu planto manjericão, planto cebolinha, eu faço uma horta na minha casa, hortelã,
Aí a horta vai indo super bem e começa a crescer, 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 crescer. E fica lindo. E aí eu fico apegada àquela horta. Eu fico apegada àquelas hortelãs, aquele manjericão, aquele cheirinho, eu fico apegada àquilo. Só que eu queria ter uma horta para utilizar a horta na minha comida, não é? Às vezes até para vender para outras pessoas ou para dar para outras pessoas os temperos e para renovar a terra. E aí eu fico só olhando para aquilo, olhando para aquilo, olhando para aquilo, achando lindo e não tiro, eu não uso, eu não faço nada com aquilo. Eu não faço nada com aquilo. Eu não coloco na comida, não faço chá, eu não faço absolutamente nada. O que vai acontecer? Ou vai aparecer praga, e aí as larvas vão, as lagartas, vão comer a minha horta, ou ela vai morrer. Porque eu não soube utilizar da melhor forma. Ela vai morrer. Ela tem prazo definido. E a mesma coisa com o dinheiro. Se você não sabe utilizar, se você não sabe poupar, se você não sabe multiplicar, ele morre na sua mão. Ou ele nem chega até você. Não tem pessoas que quando planta, né? Quando ela tem planta na casa dela, ela não sabe cuidar da planta e as plantas morrem tudo. É a mesma coisa com dinheiro. Mesma coisa com dinheiro. Então, é a mesma coisa. Se você não sabe manejar o dinheiro, cuidar da energia do dinheiro, ela não vai frutificar na sua mão. Não vai. E a energia do dinheiro, ela só vem para pessoas que estão bem, que têm bem-estar, que têm prosperidade, que têm felicidade. Aí depois vocês falam assim, nossa, mas aquela pessoa faz tanta maldade, como é que ela tem tanto dinheiro? Tem umas dessas, né? É porque na cabeça dela, ela não tá fazendo maldade. A energia que ela está emitindo pro planeta Terra, mesmo estando fazendo falcatrua, mesmo aprontando, é uma energia de prosperidade e abundância. Ela se sente bem fazendo o que ela está fazendo. Ela se sente abundante, ela se sente bem. Aí o dinheiro vem até ela. Agora, o dinheiro não fica, né? Por quê? Porque ela conseguiu o dinheiro usando energias que aqui no planeta Terra não vão dar muito certo, porque existem regras, existem leis. Então, ou ela perde a vida, ou ela é presa, ou ela é traída, ou o dinheiro vai embora fácil da mão dela. Porque as energias que ela utilizou para conseguir aquele dinheiro acaba que não eram energias adequadas aqui para o planeta Terra, certo? Mas que o bem-estar que ela tinha enquanto ela estava produzindo aquilo trazia mais e mais e mais dinheiro para ela, é plena. A verdade é plena, senão a bandidagem não conseguia ter tanto dinheiro assim, né, gente? Não conseguia. A galera não conseguia passar tanta gente para trás. Não teria tanta gente especialista em dar golpes em outras pessoas se o dinheiro não chegasse. Porque eles fazem isso por dinheiro e eles se sentem bem fazendo isso. Eles gostam de fazer isso, né? Então é isso, gente. Eu respondi a maioria das perguntas que vocês me fizeram na caixinha, tá bom? Sobre essa questão da energia do dinheiro, das liberdades, do amor. Então, assim, prestem bastante atenção na forma como vocês estão levando a vida de vocês, porque você tem que se limpar das cascas, não tem jeito. Para você conquistar os seus objetivos, você tem que entender o motivo que está te afastando dele, e você tem que mudar aquilo. Enquanto você não mudar, enquanto você ficar batendo a cabeça, fazendo a mesma coisa sempre, igual,
igual, o que vai acontecer? As coisas não vão mudar. Não vão mudar. Vai ficar sempre do mesmo jeito. Aí tem que fazer igual na minha meditação. Que você pega aquele comportamento e você simplesmente entrega. Ó, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu entendi que eu ajo dessa forma e eu não quero mais agir desse jeito. E você tem que... Não pode ter apego àquilo. Igual eu falei que tem apego às rosas, né? Apego às hortelãs, né? Não pode ter apego à personalidade. Se aquela personalidade está te fazendo mal, você tem que descartar aquela personalidade. Não dá para ficar com ela mais. Ela tem que ir embora. E junto com ela tem que ir embora tudo o que ela produz. E aí você faz o quê? Você entrega para a inteligência infinita, para a luz divina, para Deus, para Jesus, para, sei lá, o nome que você der. Você entrega para a essência divina, entrega para Deus e pede para que Ele te mande um comportamento mais adequado, uma forma de viver mais adequada com os objetivos que você tem na sua vida. Beleza? Essa é a meditação que eu tô fazendo agora consistentemente. Eu vou colocar no YouTube para vocês depois. No YouTube, gente, eu tô fazendo a leitura do livro Poder. Eu falei para vocês que eu ia ler o Poder com vocês, né? Então eu tô fazendo a leitura do livro. Eu adoro esse livro. E eu vou colocar no YouTube para vocês, tá? Para vocês escutarem o livro e decorarem o livro e começar a vivenciar aquele livro, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso. Akashi Distribuidora. Estou fazendo seus cursos gratuitos. Muito bom. O meu amigo me indicou. Ele fala que só teve resultados depois de fazer seus cursos. Muito obrigada. Melhor treinamento para traders do Brasil. É o meu. Não tem. Melhor mentora, melhor treinamento. Não tem para mim, cara. Melhor professora. Eu posso não ser a melhor vendedora de cursos, a melhor trader, mas que eu sou a melhor mentora, eu sou. Beleza, gente? Então, ó, YouTube, vou colocar no YouTube amanhã, se eu não me engano, até amanhã eu vou ver se o editor consegue me entregar a primeira parte do livro Poder que eu tô lendo e gravando para vocês, que é só para você ouvir mesmo, né? Escuta antes de dormir, ou escuta quando acordar. Vai mudar teu dia. Vai mudar seu dia, vai ser maravilhoso. E o que mais que eu vou fazer no YouTube? Na semana que vem, para traders no YouTube, eu tô pensando em fazer lives. Só que eu vou avisar vocês dos grupos. Só que assim, o Telegram tem que voltar, né? Se o Telegram não voltar, eu vou avisar por notificação lá no meu site, tá? Então, se inscreva lá no meu site, larissazini.com. Se inscreva lá no meu site, porque só de estar inscrito no meu site, você já recebe as notificações de tudo que eu estiver aprontando no trading e por aqui. Beleza? Ative as notificações aqui do YouTube, do Instagram, tá? Para você receber as lives. E é isso, gente. Vamos esperar o Telegram voltar, porque, né? Fazer o quê? O Brasil tem regras, né? Se o Telegram não segue as regras, Brasilzão, ó, corta Telegram. Tá bom? Então, alunos, acalmem-se. Eu vou entrar em contato com todo mundo, principalmente da mentoria, que ontem a gente estava fazendo análise. Eu tava conversando com meus alunos da mentoria ontem, daí o Telegram caiu. Mas eu recebi tudo que vocês me enviaram e eu vou responder vocês por WhatsApp, tá bom? WhatsApp. Então fiquem tranquilos. Beijos. Amanhã eu volto para conversar com vocês. Muitos beijos. Até amanhã. Obrigada pela presença, Instagram. Beijinhos. Tchau, tchau.
Tchau, YouTube. Beijo pra vocês. Muito obrigada pela presença. Até depois. Tchau.